Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal Michelle. Nesse vídeo eu vou falar sobre o 19º episódio do anime Dragon Quest, onde nós temos a luta de Dai versus Frazard. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando que eu trago as análises de Dragon Quest todo o sábado. Domingo tem análise do anime de Boruto e do mangá de Black Clover, e às terças-feiras tem análise do anime de Black Clover. Então, se você gosta já desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Logo no início do episódio, nós temos ali, né, o Crocodile lutando contra o exército do Zabueira. Então, ele acha que atacou o Zabueira, mas era só ali um feitiço e ele acaba fugindo, o Zabueira. Então, a gente vê que o Crocodile derrotou ali, né, os inimigos e o Miss Verne não tá ali. A gente vê que no episódio passado o Miss Verne apareceu. Aonde estava o Ryunkei e o Hardla? Eles lutaram e se feriram ali quase que mortalmente. A gente viu o Ryunkei atacando os dois corações de Hardla e ele ali caído, né, como se tivesse morrido, porque o Ryunkei, ele usou a energia vital dele para derrotar o Hardla. Eu acho que foi o Miss Verne que ajudou a ele a sobreviver, até porque a gente sabe que o Miss Verne já tinha salvado ele quando era uma criança. A gente sabe, né, que ele foi criado ali, né, pelo exército de monstros. O pai dele era o Bastos, então quando ele morreu, o Avan levou ele para cuidar dele, treinar, e ele sempre achou que foi o Avan o responsável pela morte do seu pai, então ele atacou o Avan e acabou, né, o Avan tendo que se proteger, então teve que atacar ele, então ele caiu da água ali, né, no rio. Então quem salvou ele foi o Miss Verne. Então ele tem essa ligação com o Ryunkei. Então eu acredito nessa possibilidade, mas é uma opinião minha, não foi mostrado isso no episódio, mas eu acho sim que o Miss Verne ajudou ele a sobreviver nessa batalha, e ele também, né, levou o Hardla ali do campo de batalha, porque o Hardla também não tá quando o Ryunkei acorda. Então agora nós temos ali o Dai, o Pop e a Man tendo que lutar contra o exército do Frazard, que eles vêm atacar. Então eles começam ali lutando individualmente até que eles se unem, né, os feitiços, e acabam vencendo ali, né, derrotando o exército do Frazard. E o Frazard agarra já a Man, né, ali pelo tornozelo, coloca ela de cabeça para baixo, o que me irrita um pouco, porque ela é sempre a donzela em defesa, sempre a donzela em perigo, ela tá sempre ali em perigo, e eu sinto que eles não sabem, né, fazer muito bem um papel feminino. Enquanto a gente vai lá para Black Clover e vê a Mereoleona lutando contra o Majin sozinha, né, quase derrotando o Majin, e lá o outro Majin que tem em Clover lutando várias pessoas, e a Mereoleona, que é uma mulher, ganhando, né, quase que do Majin ali sozinha. Então a gente vê que é muito mais bem construída as personagens femininas em Black Clover. E quando aqui, né, Dragon Quest, que a gente só tem a Man, né, ali como principal, ela tá sempre em perigo, sendo sempre protegida por alguém, e isso me irrita um pouco. Então a gente vê que o Crocodile joga o machado, já corta o braço de gelo do Frazard, e então, né, aparece também o Ryunkei. Então ele já se sente intimidado, tendo que lutar contra dois capitões, né, dois comandantes ali de legiões que são bastante fortes. Então ele vai utilizar o golpe final dele, mas para isso ele tem que tirar ali o medalhão, a medalha infernal, que é ali um presente de lealdade do rei Verne, né, o rei do mal. Então a gente vai ali para a reunião, né, uma retrospectiva da primeira reunião dos 6 comandantes juntos com Hardla e com o Verne. Então ele quer dar de presente essa medalha. Então a gente vê todos os comandantes indo pegar, e quem consegue é o Frazard, por causa do seu lado, né, brasa, já que esse medalha infernal tava em chamas. Então ele pega, então ele tá tirando, e é uma coisa que ele sempre mostrava, ele gostava demais, mas ele precisa tirar para fazer seu golpe final. Então ele explode e transforma o seu corpo em vários estilhaços, em vários pedaços rochosos, e é esse que é
o golpe final, projéteis de pedras, as balas rochosas. Então ele vai utilizando ali para aterrar, ele derruba logo o Crocodile. Então a gente vai vendo eles atacando. Inicialmente o Crocodile até protege ali a mãe, mas depois ele acaba caindo e a gente vai vendo ele derrubando ali, usando esses estilhaços como se fossem realmente projéteis, né, de rochas. Então, balas de rochas. Então eles vão sendo ali atacados e a gente vê, né, o Dai se lembrando, né, o treinamento dele com o Avan. A gente sabe, né, que o Dai conseguiu aprender o corte terra, que é força, né? Então ele utiliza a força para fazer o corte terra. O corte mar é a velocidade, que ele também sabe fazer, mas o corte aéreo ele não conseguiu, apesar de ter sido explicado ali, né, pelo Avan, ele ter explicado os 3 cortes juntos, porque a gente sabe que os 3 cortes, né, o corte terra, o mar e o aéreo, formam o Avan Stretch, e apesar dele fazer o Avan Stretch, a gente sabe que não é o Avan Stretch completo, não é o mesmo golpe forte do Avan, porque ele não sabe o corte aéreo. Então nesse episódio a gente vê, né, ali a lembrança, ele lembrando do que o Avan falou, que o golpe aéreo ele tem que ser usado ali pela justiça, tem que colocar a energia da justiça na espada para cortar o verdadeiro mal. Mas esse verdadeiro mal, nessa força maligna, essa energia maligna, ela não é vista pelos olhos, ela tem que ser sentida. E o Dai não consegue, ele consegue utilizar ali no Frazard, né? Inclusive o Ryun que vai ali, salva o Dai, né? Porque ele tá ali com dificuldade de lutar com o Frazard, mas ele usa e não acerta o núcleo. E para o Frazard ser derrotado, tem que ser pelo núcleo. Então Hardila, né, através da magia proibida, né, construiu o Frazard com pedras, né, energéticas. Então tem que achar o núcleo. O próprio Ryun que fala, ele vai explicando. Então ele é feito de pedras energéticas e ele foi criado há menos de um ano. Então ele não tem passado, ele não tem uma história, ele não tem amigos, o Frazard. A única coisa que ele tem é conquistas. Ele foi especificamente criado para lutar, para conquistar terrenos, né, terras, para o Hardila. Então ele foi feito para isso, para lutar, para vencer, para conquistar. E é isso que ele quer. Então quando ele utiliza, né, esse golpe final, ele sabe que não vai sair ileso, que ele vai ter, né, problemas, porque vai sugando a vitalidade dele, mas ele não se importa, porque ele quer conquistas, ele quer derrotar o herói, o Dai, ele quer derrotar 2 capitães de legiões, ele quer ficar para a história e que ninguém mais consiga fazer o que ele fez, mesmo que viva 100 ou 1000 anos. Essa é a fala do Frazard, porque como eu disse, né, ele foi criado há menos de um ano e ele, a única coisa que importa com ele é a vitória, é as conquistas que ele vai acumulando ali no decorrer da sua vida, até porque ele foi construído para esse fim pelo Hardila, usando a magia ali proibida. Então é exatamente isso a função do Frazard, é isso que ele quer, ganhar a qualquer custo. Então é um golpe, né, que ele tá utilizando, né, o golpe dele final, que vai trazer problemas para ele, porque vai sugando a vitalidade. Então a gente vê ele utilizando 3 ou 4 vezes esse golpe, ele chega a voltar, e a gente tá vendo que a forma dele demora um pouco para voltar ao normal quando ele volta. Então ele vai utilizando e sem medo de morrer, porque ele quer matar o Dai de qualquer jeito. E o Dai, ele tá atacando, né, utilizando esse golpe aéreo de qualquer jeito. E é nesse momento que o Hulk entra para explicar ao Dai a essência, né, do golpe aéreo, porque todos, né, o corte, no caso o corte aéreo, porque eles foram ali discípulos de Avan e eles aprenderam isso, apesar de eles terem dificuldade para executar esse golpe, porque é um golpe sim, difícil e ele precisa usar, né, o olho da mente, não o olho físico. Ele tem que sentir a energia vital, sentir a energia maligna.
Esse é o ponto. Então ele corta a mão e joga o sangue nos olhos do Davos, ele não conseguindo enxergar. E aí ele vai ter que se concentrar em sentir a energia vital. E ele vai sentir a energia vital de todo mundo. Sentir da mão, do Hyung, do Crocodile, do Pop. E aí ele sente, do Frasard, sente a energia demoníaca. Então, né, esse corte aéreo, ele tem realmente a função de destruir essa energia maligna. São seres feitos só de energia maligna, são seres maus. E só esse golpe pode vencer, como é o caso do Frasard, que foi criado exatamente para isso. Ele é energia maligna pura, ele foi feito através de uma magia proibida. Então ele não é um monstro com órgãos, ele é um monstro diferente. Por isso que só o corte aéreo serve nesse caso. Então a Kondo, ele consegue entender, né, usar o olho da mente, começar a sentir essa energia vital, energia maligna, ele consegue acertar o núcleo. Então a gente vê ele acertando o núcleo e terminando com o Frasard, né, quebrando ali ao meio. Então esse é o final. Foi um episódio bastante legal, que trouxe bastante conceitos, né, do que é o corte aéreo, como funciona o corte aéreo, como é esse golpe, né, do Frasard, como funciona, que vai sugando ali a vitalidade dele. Então foi um episódio ali de luta, mas que também trouxe ali mais um pouco, né, o Avan, o treinamento do Dai, aparecendo mais uma vez ele. E também a história do Frasard, que ele não tem um passado, ele não tem uma história, não tem amigos. Ele quer conquistar, ele quer a vitória, ele quer sede de vitória, sede de conquista e ser sempre lembrado por essas conquistas. Então é isso que ele quer deixar de legado, essas vitórias, essas conquistas, já que ele é um ser de pedras energéticas que foi criado há menos de um ano. Eu gostei bastante, porque trouxe ali nessa história do Frasard, como ele é criado, que tipo de monstro ele é, né, o intuito ali todo dele, e todo mundo ali lutando, todo mundo se ajudando. Gostei do Hyun, que está vivo, e acredito mesmo que seja o Miss Verne que ajudou ele, está ali. Então agora, né, não é só mais o Dai, o Pop e a Man lutando ali, nós temos o Crocodile agora e o Hyun do lado deles, e eu gostei demais desse episódio. Mas, como eu disse, né, me incomoda ainda o fato do Aman ser a menina em perigo todo episódio. Tá sempre ali, né, tendo que ser salva. Parece que ela não tem utilidade a não ser curar. E nem curar ela conseguiu, porque quando ela ia curar, né, a gente viu que o Frasard já foi ali, pisou no braço dela, e ele só não matou ela porque o Nai levantou para atacar, para usar o corte aéreo. Então quer dizer, ela vai sempre ali sendo a menina indefesa, e isso me incomoda. Nós precisamos de personagens femininos fortes, que saibam se defender. Ela é uma personagem forte no sentido de, né, ser decidida, de saber o que quer, de arriscar a vida dela para proteger os amigos, mas ela é sempre pega. Ela não consegue usar magia de ataque, ela sempre é dependente dos outros para se proteger, e isso eu não gosto. Eu gosto de personagens femininas fortes, como tem em Black Clover, e eu espero que venha a desenvolver ela e torná-la uma personagem muito mais forte. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharam, deixa o like, que é muito importante para o YouTube, né, fazer com que outras pessoas vejam esse vídeo. E também para saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem que eu continue trazendo a análise do anime de Dragon Quest. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!